Dando continuidade à parte 1 do nosso curso, cujo tema é conhecimentos gerais, chegamos aqui a medidas de área. Área é um conceito matemático que pode ser definido como quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície. Existem várias unidades de medida de área, sendo a mais utilizada o metro quadrado, seus múltiplos e submúltiplos. Temos ainda uma figura importante aqui no nosso conceito, porque nós vamos trabalhar com tubulação, que é o π. Esse valor desse π, que é constante igual a 3,14, e se quiser mais precisão, 3,1416. É o número que deve ser memorizado quando o assunto é medidas de área. O π na matemática, o número π, é uma proporção numérica definida pela relação entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro, e possui valor 3,1416. Então, se eu dividir o perímetro de uma circunferência pelo seu diâmetro, nós vamos achar sempre 3,1416. Áreas de figuras usuais. Primeira figura que nós temos aqui, mais importante para nós, é o círculo. O círculo nós usamos uma área que é o produto de π vezes r ao quadrado. Então, se eu tenho aqui uma circunferência de raio 2, um diâmetro d, o diâmetro, obviamente, é 2 vezes o raio. Então, a área seria 3,14 vezes o raio ao quadrado, 4, área 12,56. Então, a área do tubo é muito simples, πr ao quadrado. O retângulo ou quadrado. A área do retângulo ou quadrado é o produto da largura, comprimento vezes a largura, ou base vezes a altura. E o trapézio, a área do trapézio, é a soma da base inferior com a base superior, ou a base menor mais a base maior mais base menor, o que multiplica a altura, e todo esse quociente dividido por 2. Vamos fazer um exercício de cálculo de área de tubulação para dar continuidade e fixação do tema área. Um tubo de PVC apresentou vazamento e para substituí-lo surgiu a dúvida quanto ao seu diâmetro. Daí foi medido o perímetro externo. Então eu olhei um tubo, está lá na vala, eu não sei que diâmetro é esse tubo. Eu preciso do tubo, preciso substituir, preciso de uma luva de correr. Então eu fui com a minha trena e medi o perímetro. Passei a trena aqui em volta do tubo e medi o perímetro de 26,7 centímetros. Como que eu vou saber agora o meu diâmetro? É uma fórmula de saber o diâmetro do tubo antes de fazer qualquer intervenção. O perímetro é igual a 2 vezes o π vezes o raio, que é igual a unidade π vezes o diâmetro. Então, eu tenho um perímetro de 267 milímetros, um π de 3,1416, eu estou procurando o diâmetro. Então, é só fazer a inversão, o diâmetro é igual a 267 dividido por 3,1416, que vai me dar um diâmetro de 85 milímetros. Então, nesse exercício, fica muito simples sabermos o diâmetro de uma tubulação na vala quando nós medimos o seu perímetro. É importante distinguirmos aqui na tubulação as siglas de diâmetro nominal e diâmetro externo. O diâmetro nominal é apenas um diâmetro de referência dos tubos de conexão. Ele não representa o diâmetro exato da peça. O diâmetro externo representa exatamente o diâmetro da peça, como mostra a figura abaixo. Então, o diâmetro nominal é um diâmetro de referência. Pode ser um diâmetro nominal de 90 milímetros, 85 milímetros. E a peça tem um diâmetro externo um pouquinho diferente. Então, o que representa realmente o diâmetro da tubulação é o diâmetro externo.
Então, na minha tubulação, quando eu vou olhar uma tubulação, aqui eu tenho um exemplo de um tubo soldável, ele apresenta aqui uma tabela com os diferentes nomenclaturas de diâmetro. Interessa aqui saber o meu diâmetro externo. Então eu vou aqui na minha tabela e verifico para mim fazer a especificação do tubo. Assim também, no caso de curva, o diâmetro já não é mais o diâmetro externo. As tabelas de curvas, elas são referenciadas ao diâmetro interno, porque elas vão receber um tubo de diâmetro externo. Então essa é uma forma de sabermos manusear o catálogo de características das tubulações e das conexões. Então, aqui na tubulação é o diâmetro externo, nas conexões o diâmetro interno.